Hoje nós recebemos aqui o comandante-geral da PM no estado de Santa Catarina, o Coronel Araújo Gomes, conforme agendado já previamente desde a semana passada. Eu agradeço ao Tenente-Coronel Evaldo Hoffmann, que é o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui da nossa cidade e da nossa região. Inclusive tem um evento hoje que vai ser destinado a ampliar mais informações para toda a imprensa em relação aos trabalhos da Polícia Militar aqui na nossa região. Coronel Araújo Gomes, bom dia, muito obrigado por vir aqui aos nossos estúdios da Menina FM, da TV Mocinha. Bom dia. Bom dia, na verdade eu que agradeço a oportunidade. Sou obrigado a confessar que eu tenho um carinho todo especial pelo rádio como meio de difusão, que é capaz de entrar, né, que é capaz de estar presente nos lugares mais inesperados, né, da vida das pessoas, porque é um meio de comunicação que permite que você desfrute da música ou da notícia enquanto está fazendo outras coisas, enquanto está dirigindo, enquanto está cozinhando, enquanto está trabalhando, e que permite normalmente um tempo maior, o que garante que a gente consiga desenvolver as ideias de maneira completa, enfim, bater um bom bate-papo, né, fazer um bom bate-papo. Nós vamos começar primeiro sobre o seu comando. O senhor era subcomandante no estado, né? Assumindo agora, como é que estão esses primeiros meses como comandante-geral? Essa é uma pergunta bem bacana, até porque você acabou capturando uma questão da percepção que nós temos. Parece que foram meses mesmo, mas na verdade foram 20 dias até agora. Hoje é o 21º dia. Parece meses, né? Eu digo que parecem meses porque muita coisa já aconteceu, principalmente na área operacional. Eu já vinha do subcomando, que era o responsável pela área operacional, mas na nossa estrutura, o comandante acaba tendo um papel muito grande no sentido de colocar, de compartilhar a sua visão operacional, a sua visão de sucesso, a sua percepção de como as coisas devem ser feitas. E isso foi implantado desde o primeiro dia desse comando pela equipe com quem eu trabalho mais diretamente. Nós intensificamos de uma maneira absurda as operações. Essa talvez seja a maior marca, né, Evaldo? E estamos explorando, basicamente, o caráter estadual da Polícia Militar. Era um diagnóstico que nós vínhamos fazendo, uma reflexão, que nós atuávamos em muitas regiões de uma maneira muito municipalizada, muito local, utilizando somente os recursos locais para ultrapassar em alguns lugares problemas que eram bastante complicados ou graves. Com o apoio do governo do estado, com o apoio do governador, nós passamos a dispor de mais recursos para a movimentação de tropas e fazer grandes operações de grande duração ou com grande concentração de equipes onde elas são necessárias. Essa noite mesmo, nós colocamos praticamente 40 equipes táticas na rua, nas cidades de Itajaí e Navegantes, durante 12 horas, numa saturação que eu acredito seja sem precedentes aqui na região. Estratégia simples, né? Uma forma de policiamento arroz com feijão, mas um pouco mais agressiva do que a que vinha sendo feita, que tem resultado em números bem interessantes, né? Os homicídios no estado, por exemplo, já caíram praticamente 30% desde o início do ano. Em relação, né, a esse sistema de gestão, de integração de todo o estado, ele terá continuidade? É um sistema preparado para ter continuidade? Esse é o grande desafio. Ele é um sistema que depende muito do esforço do governo estadual na liberação de recursos, porque a movimentação de tropas tem um custo. Entretanto, nós temos algumas características muito nossas que garantem que essa mobilização possa ser feita de maneira continuada. Nós temos capilaridade, nós estamos no estado inteiro. Nós temos mobilidade, as nossas equipes, por natureza, já estão sobre 4 rodas ou 2 rodas e tem uma capacidade de deslocar de uma cidade para outra, de se concentrar no ponto desejado com muita rapidez. E nós temos uma lógica mais militar de organização que faz com que a gente consiga fazer isso rapidamente, com um custo menor, com um efeito grande e voltar para o local de origem antes que a falta daquela patrulha seja sequer percebida pelo local que cedeu. Como nós temos hoje um sistema estatístico muito refinado, a nossa capacidade de antecipar, de detectar onde está piorando, sejam as cidades, dentro da cidade os bairros e dentro dos bairros as ruas, a gente criou uma cadeia de concentração de recursos, de esforço concentrado, que
a hora que a gente conseguir baixar os principais lugares, é só monitorar e aonde começar a botar a cabeça para fora a criminalidade, a gente vai lá e abafa. Eu pontuei algumas coisas aqui, comandante. Uma delas é o que aconteceu esta semana. Eu realmente admiro muito o trabalho da Polícia Militar aqui no estado. Santa Catarina é um dos estados mais preparados, conforme já foi dito, através inclusive de equipamentos para combate ao crime. E aí a gente se depara com várias prisões sendo realizadas pela Polícia Militar. Um cidadão que chega em Imbituba, por exemplo, na delegacia, não pode ficar. No presídio, não pode ficar. Condenado, 11 anos e alguns meses, ele sai pela porta da frente, tranquilo, né, falando. E isso não acontece só ali, acontece sempre, porque vocês estão colocando, a PM está prendendo gente. É o caso de adolescentes que são utilizados. Como é que a PM pode tratar dessa situação aí? Você tem aí 4 assuntos numa pergunta só. É verdade. Você tem primeiro a questão das crianças e adolescentes, né? A dificuldade que nós temos de obter resultados positivos, resultados concretos em relação às apreensões que nós fazemos dos menores. Há uma dificuldade enorme para se prestar um serviço adequado, para recebê-los, ressocializá-los e devolvê-los ao ambiente de onde eles foram tirados em condições de menor risco. E aí é uma percepção interessante, cara, que é o seguinte: há um equívoco quando se fala que a apreensão do menor tem por objetivo a punição. Não é isso que nós da Polícia Militar queremos. Na verdade, nós entregamos essa criança, esse adolescente, a um setor do poder público que tem como objetivo, como finalidade, protegê-lo. O que nós fazemos é tirá-lo de uma situação de risco, quer dizer, nós tiramos um moleque lá de 14 anos, à 1 da manhã, numa biqueira de droga, cercado de caras armados, visitada por pessoas noiadas, no horário que ele devia estar dormindo para estudar no dia seguinte. Então, quando nós entregamos esse garoto ao serviço, ao Estado, para custodiá-lo, ao soltá-lo no dia seguinte, às vezes até achando que está fazendo um ato humanitário, na verdade, ele está devolvendo essa criança, esse adolescente, para o mesmo ambiente de risco onde ele se encontrava. E alguém tem dúvida de que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas até ser pego de novo, de novo, de novo, e, às vezes, sendo morto ou por outros criminosos ou até pela polícia? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse tempo de polícia me mostra que garotos que eu conheci com 11, 12, 13 anos, lá quando eu era capitão, há 10, 15 anos atrás, desses uma minoria está viva, e dos que estão vivos, a maioria está preso, enveredou pelo mundo do crime. Só que hoje prender adultos está tão difícil quanto prender crianças e adolescentes, né? O flagrante que na nossa época, eu e o Evaldo fomos tenentes de tático móvel lá em Joinville na década de 90. Então o flagrante que antigamente tinha como lógica, quando o cara era preso em flagrante, o juiz precisava relaxar para soltar. Hoje a lógica é o contrário. O preso em flagrante, em princípio, deve ser solto, a não ser que haja uma forte justificativa para mantê-lo preso. Com isso, por exemplo, com as audiências de custódia, nós tivemos um aumento absurdo de pessoas que são soltas nas primeiras horas após serem presas por nós. E as estatísticas que nós temos levantado, eu ainda não tenho números exatos, a gente pediu um estudo, mostram que a maioria reincide num prazo de 2, 3 meses, mas nós temos casos de reincidir em menos de 24 horas, como aconteceu há pouco tempo, acho que foi na Rua Corupá, isso? Aqui? Essa na semana, Rua Corupá. Terça, mais de 1 quilo de maconha. Ontem, de novo, o mesmo. E por último, que eu não fujo de nenhuma pergunta, essa questão da limitação de vagas nos estabelecimentos prisionais. Esse é um desafio. O Estado tem investido na tentativa de ampliar, mas tem encontrado dificuldade em vários municípios em transformar os recursos de que dispõe em construções efetivas pela resistência de prefeitos, de lideranças locais em receber os presídios. Por outro lado, a judicialização do limite de vagas, ou seja, a atuação do judiciário limitando o número de pessoas que aquela cadeia pode receber, que é um ato em essência correto, acabou criando um nó tático, como se diz no futebol, gigantesco. Porque a verdade é que há cidades onde a polícia militar fica diante de um dilema, porque ela apreende alguém com mandado de prisão, na maioria das
dessas cadeias que tem limite judicializado, faz parte do provimento do juiz local não aceitar mandados de prisão acima da lotação, somente os casos de audiência de custódia, na maioria deles. E aí, assim, a Polícia Civil não recebe porque não é missão da Polícia Civil. Nós somos um dos poucos estados que conseguiu diminuir a lotação das delegacias, o que é uma coisa muito positiva, e nós somos parceiros da Polícia Civil nessa jornada. O diretor do presídio não recebe com medo de tomar uma multa e ficar preso, porque tem uma ordem judicial mandando ele não receber. O juiz e o promotor de plantão não têm elementos para tomar decisão, ele é só um plantão, ele não tem as informações necessárias. Só que não tem como a gente manter um cidadão brasileiro sob custódia do Estado por uma ordem judicial 7, 8, 10, 12 horas no camburão de uma viatura. Se for lá na serra, às vezes a 2 graus negativo, se for em Blumenau no verão, dentro de um camburão daquele a 45 graus centígrados de temperatura. Foi uma medida extrema, a gente está avaliando até a legalidade dessa medida, mas com certeza colocou em primeiro lugar os direitos e garantias de um cidadão, mas é um prejuízo gigante para a sociedade. Porque para alguém hoje em dia ser condenado a 11 anos, meu amigo, tem que fazer muito. É verdade. Tem que fazer muito. Já que o senhor não foge de nenhuma pergunta, gostei dessa declaração agora aqui. Vamos lá. Tijucas se transforma em guarnição especial ou não? Esse é um processo que está andando agora no nível de avaliação de governo. Já houve parecer da corporação, já houve manifestação de algumas instâncias e nós estamos aguardando esse processo final. Tudo se encaminha para que sim, tudo que se encaminha para que haja a transformação. Mas, na verdade, este não é o desafio. Esse não é um desafio. Porque a mera transformação de uma unidade para um nível acima não traz necessariamente mais policiais, não traz necessariamente mais viaturas. O grande desafio vai ser a articulação que nós vamos ter que fazer regionalmente para reforçar aquela região com policiais, viaturas e equipamentos à altura do novo status, caso ele seja confirmado. Para isso nós já contamos com a colaboração do Evaldo, né, para alguma movimentação de tropa, e que cedeu já um oficial para estar lá. Já contamos com a colaboração de alguns prefeitos da região que se dispõem a ceder meios materiais para fazer o reforço. E essa eu te confesso que é a minha maior preocupação. Garantir que haja mudança do status de recursos. Senão, é como tentar resolver o problema de saúde de um bairro com um decreto transformando o posto de saúde em UPA, sem mandar um médico a mais, sem comprar um equipamento a mais, sem aumentar 1 hora no plantão. Né? E isso a gente não vai fazer, isso a gente não vai compactuar. O grande desafio de Tijucas não é a mudança do status. O grande desafio de Tijucas é atender, com aumento de recursos operacionais, uma região que é estratégica para o controle da criminalidade. Também entendo que, nessa sua fala, há uma preocupação não citada sobre a questão do efetivo policial, né? Quando fala-se em Santa Catarina, no litoral norte, oeste de Santa Catarina, meio oeste e outras localidades Planalto, qual que é a realidade hoje do nosso efetivo? Se atende ou não à nossa demanda? E de que forma a Polícia Militar está se adaptando, através inclusive das tecnologias, para atender as demandas do Estado? Bom, há várias questões a serem levadas em consideração. Em primeiro lugar, o Estado brasileiro mudou nas últimas décadas. Então, eu e o Evaldo, né, que somos não contemporâneos de escola, mas muito próximos, nós somos do período um pouco antes. Eu, no caso, me formei 1 ano antes da nova Constituição e peguei, então, a mudança da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou a estrutura de Estado no Brasil, com os limites prudenciais para a contratação de servidores e militares. Com isso, uma polícia que, quando eu me formei em 87, tinha 13 mil homens para um pouco mais de 3,5 milhões de habitantes em Santa Catarina, é hoje uma polícia com pouco mais de 10 mil homens para 7,5 milhões. Mudou completamente o cenário. E não há indicativos políticos de cenário que indiquem que isso vai mudar em curto prazo. O Estado brasileiro não vai crescer na dimensão que se imaginava na década de 90. Bom, com isso, é necessário reconhecer 2 coisas. Primeiro, o esforço
do governo que passou na inclusão de policiais. Nós renovamos praticamente 50% do nosso efetivo. Então, embora ele não tenha crescido substancialmente, é uma tropa mais jovem, mais qualificada, recrutada já com nível superior e frequentando cursos de qualificação de um alto nível, como a gente não tinha há muito tempo. Segundo, reconhecer que a tecnologia que suporta o planejamento do policiamento hoje é absurdamente superior. Então hoje a ocorrência que é lavrada num tablet na ponta pelo soldado vira estatística em pouco menos de 1 minuto num banco de dados, que é lido por um aplicativo, uma plataforma de inteligência de negócios que te dá estratificação estatística de horário, data, local, perfil do criminoso, perfil da vítima, perfil do crime, permitindo análises precisas, que coloca isso num mapa, construindo as manchas criminais, fazendo com que o policial seja colocado na hora certa, no lugar certo, sabendo o que ele está fazendo lá. Além disso, outras tecnologias reduziram o tempo de atendimento. E isso é um grande ganho. O tablet na viatura, com a tecnologia mobile da nossa plataforma de atendimento, reduziu alguns atendimentos de 15 formulários impressos e com carbono para poucos minutos teclando num tablet. A redução média foi de 50 para 30 minutos, mas boa parte foi de metade. Isso significa o dobro de tempo da viatura disponível na rua. Fora isso, nós mergulhamos de cabeça na virtualidade e transformamos a polícia comunitária, que sempre foi presencial, de contato físico, num modelo ampliado, baseado em grupos de conversa na plataforma WhatsApp, através da rede de vizinhos, que é um programa animal, um programa muito bom, um programa de uma eficiência gigante na prevenção. Vizinho cuidando de vizinho reduz a criminalidade. Na repressão, a troca de informações já nos ajudou em inúmeras prisões, porque quando o Evaldo aqui coloca nos grupos dele de WhatsApp da rede de vizinhos que tem um Gol vermelho com placa final 45 furtando na área de um bairro, são centenas de pessoas prestando atenção e prontas para dar essa informação em poucos minutos. Mas o maior ganho foi na proximidade com a comunidade. Cada grupo tem um policial que conversa com o cidadão. Se a gente não consegue mais estar perto do cidadão na esquina o tempo todo, que é o que a gente gostaria, pelo menos através da tecnologia nós estamos. O senhor assumiu como comandante-geral da PM e veio junto também o subcomandante, Coronel Coglin, que era o comandante da 3ª Região. O senhor já tem um nome definido para assumir a 3ª Região e quando vai anunciar? Não temos ainda. Na verdade, nós estamos aguardando um processo de promoção para a promoção de maio, e o provável é que seja um dos recém-promovidos que venha aqui assumir. O que é ótimo, porque nós temos uma geração brilhante de tenentes-coronéis, oficiais experimentados no comando de unidades de alto desempenho que estão nesse processo seletivo para promoção ao último posto. E eu sou obrigado a confessar que é uma posição piruada, como a gente diz na linguagem militar, porque comandar essa região é um privilégio. É uma região que tem alguns problemas bastante sérios de segurança a serem permanentemente monitorados e sofrerem intervenção, mas ela tem uma proximidade gigante com a comunidade e as autoridades locais, que são grandes parceiras. As prefeituras ligadas à região têm convênios fabulosos, repasses de recursos gigantes. O Ministério Público e o Judiciário têm um excelente relacionamento. É uma região que permite desenvolver projetos de alta sofisticação, porque a própria tropa é aberta a novas tecnologias e ações inovadoras pelo espírito empreendedor dos comandantes de batalhão. Tem a iniciativa privada, né? A iniciativa privada, que tem uma grande capacidade de captação de recursos, é uma apoiadora. Eu passei agora há pouco pelo batalhão aqui que o Evaldo comanda. É visível como em pouco tempo a melhoria da estrutura física, tanto para atender a comunidade como para dar melhores condições de trabalho ao policial,
Aconteceu, e aconteceu basicamente por parcerias de captação de recursos envolvendo esses parceiros que a gente falou, Ministério Público, em algum momento a Prefeitura, o empresariado local, que colhe os louros, né? Os indicadores de criminalidade aqui em Balneário Camboriú nos últimos 2 anos caíram de uma forma substancial. E eu gosto de estatísticas, né? Gosto de acompanhar os números, mas o que diz mesmo sobre a segurança de uma cidade como Camboriú foi como ontem, né? Nós fomos para a operação 11 horas da noite quando eu cheguei, a gente ficou até umas 3 da manhã acompanhando operações de Itajaí, Navegantes, e você vê pessoas andando na rua despreocupadas, 2 da manhã aqui na orla fazendo sua corrida ou coisa parecida. Esse, na minha opinião, é o melhor indicador que uma cidade pode apresentar de segurança. Uma última pergunta de minha parte para encerrar, comandante. O que vai ser tratado agora, daqui a pouquinho, junto com o Tenente-Coronel Evaldo Hoffmann, em termos de segurança para a nossa região, neste café que estaremos presentes? Olha, esse tipo de evento, ele tem 2 faces, né? A primeira delas, obviamente, eu vou apresentar um pouco dessa filosofia operacional para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, quando eu venho num local como o de vocês aqui, falar com a comunidade, eu estou fazendo um exercício de transparência na gestão pública. Quer dizer, que as pessoas entendam por que aquele policial está ali, por que ele faz desse jeito, por que tal programa está sendo implementado, como que as coisas convergem para um objetivo comum. E, por outro lado, ouvir e responder. Porque eu sei que nos dias de hoje há uma angústia muito grande da imprensa, das autoridades, da comunidade, de ter o contato direto com o gestor e tirar suas dúvidas, fazer suas reivindicações. E se tem algo que faz parte da missão de quem comanda, é ouvir as sugestões, as críticas e as perguntas e dar resposta. Não porque é bonzinho, né? Não porque quer ser simpático, mas é porque é um pouco do que é minha missão e para isso que eu sou pago. Então vai ser um momento de bastante transparência e de discutir, ver quais são as angústias locais, ver quais são as demandas e reivindicações, jogando de maneira franca, né? Alinhar expectativas sobre o que dá para se fazer e o que não é possível fazer e gerar essa aproximação que acaba empoderando o comando local, porque na nossa filosofia de trabalho, quem em última instância é o xerife, é o gestor da segurança, é o oficial com territorialidade, o oficial que comanda uma área. Nós somos uma força policial estadual que trabalha muito o conceito de responsabilidade sobre um território. Diferente da lógica de outras instituições que trabalham em cima de casos, de incidentes, a gente não cuida de problemas, né? A gente cuida de pessoas que estão dentro de um território. Então eu vim aqui falar com essas pessoas. Muito obrigado de minha parte, Caleb. Algo mais? Muito bom, muito bacana, né? Os esclarecimentos, não sobrou tempo para o Tenente-Coronel Evaldo Hoffmann, né, hoje, mas ele tem um espaço sempre garantido aqui. E quero dizer, na frente, né, pessoalmente, com a presença do comandante-geral, que o trabalho, sem puxar o saco, que eu não puxo o saco. Eu falo a real, o senhor sabe muito bem. Quando tem que cobrar, eu cobro também. Parabéns pelo seu trabalho, Tenente-Coronel Evaldo Hoffmann, aqui na nossa região, aqui, que tem sido, né, excelente. Balneário Camboriú cresceu muito nesses últimos anos, como a região toda, mas a gente olha para Balneário Camboriú, como Camboriú, que estamos mais próximos, realmente, e eu sei que uma hora vai acabar o ciclo, né? Mas até então, tá de parabéns. Obrigado, comandante-geral. Muito obrigado, né, Coronel Evaldo, a todos aqui presentes por atender o nosso convite e virem, né, atender a nossa comunidade, suas reivindicações, suas participações, e nós perguntamos aqui o que o povo quer saber, e por isso que nós estamos muito contentes em recebê-los. Muito obrigado. Precisando, conte com a Polícia Militar. O nosso desafio é estar presente e se protegendo, né? A gente quer que a sociedade, que o cidadão sinta a nossa presença e a perceba como protetora. É para isso que a gente está trabalhando.